Boa tarde, sou Lucas Vitorino, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, aluno da disciplina Novos Métodos de Apoio à Tomada de Decisão. Hoje estarei apresentando o artigo intitulado de Análise Multicritério aplicada à seleção de aeronaves pela Marinha do Brasil, onde foi publicado na revista Production em 2021. Esse artigo foi enviado em março e aceito em junho do mesmo ano. Estes são os autores: Maeda, Costa, Júnior, Fávero, Costa, Corrissa, Gomes, Santos. Contextualizando o estudo, a Estratégia Nacional de Defesa visa garantir a segurança do Brasil, mesmo em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Mesmo estando em tempos de paz, a Força Armada deve estar equipada, bem treinada e capacitada para garantir a sua soberania. A Estratégia Nacional de Defesa prevê a aquisição de helicópteros de ataque para realizar missões aeronaval da Marinha Brasileira. Entretanto, atualmente, essa função é desempenhada por helicópteros de menor porte, com baixo poder de fogo e uma tecnologia já ultrapassada, e carece da necessidade de substituição desses equipamentos. Dada a quantidade e diversidade de aeronaves, não é tão fácil realizar uma seleção ou identificar um melhor helicóptero para a Marinha Brasileira. Nesse contexto, a análise de decisão multicritério é usada como uma ferramenta de apoio na tomada de decisão. Existe uma diversidade de métodos e técnicas de análise de decisão multicritério. Entretanto, neste trabalho, utilizou o método híbrido AHP TOPS 2N, por se tratar de um modelo compensatório e também tem a vantagem de gerar duas ordenações. Também proporciona uma análise de sensibilidade do seu resultado. Assim, o objetivo deste trabalho é selecionar o melhor helicóptero a ser adquirido pela Marinha do Brasil, possibilitando maior capacidade logística e de combate nas operações marítimas através do método AHP TOPS 2N. Passando para a revisão da literatura, o processo de tomada de decisão geralmente envolve uma escolha entre várias alternativas, Você vai escolher uma alternativa ou mais alternativas. Moreira, et al. 2021, avaliou helicópteros de ataque por meio do método Prometer, uma avaliação próxima ao que esse artigo apresenta. A seleção dos critérios foi feita com base na revisão da literatura, com estudos que faziam seleção de aeronaves. Dentre esses estudos foi constatado o estudo de Moreira e Sanches, que, partindo desses estudos, foi definido os critérios importantes para avaliar os helicópteros de ataques. Esses critérios são velocidade máxima, carga útil, canhão principal, o número de munição do canhão principal, número de foguetes, a quantidade de mísseis, ar-terra e também o alcance. Na metodologia, os autores apresentam as etapas do problema. Basicamente, essas 4 etapas principais. A primeira é a estruturação das alternativas e critérios, comparação paritária entre os critérios, feito pelos decisores, os tomadores de decisão, individual e em consenso, com base na escala fundamental de SAAT. O terceiro é o estabelecimento dos pesos dos critérios. Quarto, a normalização, avaliação das alternativas da normalização, das duas normalizações também, a escolha do melhor helicóptero de combate e a análise de sensibilidade, partindo aí dos 3 decisores, essa análise individual para cada decisor. Assim chegamos na apresentação do método HP, que foi proposto por de Souza et al. Em 2018, um método recente, e consiste em 2 técnicas multicritérios de tomada de decisão. Ela incorpora o HP, o TOPS e acrescenta aí 2 normalizações. Como a gente viu, é um método compensatório que gera 2 ordenações a partir dessas 2 normalizações, proporcionando uma análise de sensibilidade do resultado.
O método foi dividido em 9 etapas. A primeira etapa é o estabelecimento da matriz de decisão. A segunda é a elaboração da matriz de ponderação, por meio da escala fundamental de Saat. A terceira é a obtenção dos pesos, a etapa de aplicação do método HP até a metade. A quarta é a normalização da matriz de decisão, com as duas normalizações. A quinta é a construção da matriz de decisão padrão ponderada, ponderando com os pesos. A sexta é a obtenção da solução ideal positiva e negativa. Depois, na sétima, é feito o cálculo das distâncias euclidianas. Na oitava, o cálculo da distância relativa. E, por fim, é feita a ordem de preferência, ou seja, a ordenação. Bem, aqui estão as equações do método HP-TOPS2N, divididos pelo método HP e método TOPS, Basicamente, a primeira parte da aplicação do método HP até encontrarmos os pesos, identificarmos aí se a razão de consistência está coerente. Depois partimos com os pesos para análise dentro do método TOPS. Basicamente, aí é acrescentado as duas normalizações, uma já original do TOPS e a outra normalização AIJ sobre raiz de AIJ ao quadrado. Partindo para o estudo de caso, os autores escolheram 3 aviadores da Marinha Brasileira como os tomadores de decisão, os decision makers, que possuem larga experiência e reconhecimento em operações aeronaval com helicópteros de ataque. Foram feitas também entrevistas em videoconferência com especialistas que avaliaram 6 tipos de helicópteros usados em força aérea de países desenvolvidos. Esses especialistas também ajudaram na formulação dos critérios. Esses dados foram coletados em março de 2021 por meio dos manuais dos fabricantes. Com os objetivos definidos, critérios alinhados e também alternativas selecionadas, foi montada uma estrutura hierárquica do problema, onde o primeiro nível aí encontramos os critérios, depois as alternativas para este problema. Assim, seguindo com a aplicação do método, é feita a matriz de decisão. Essa matriz de decisão está a relação entre as alternativas e os critérios. Todos os dados foram coletados através do manual dos fabricantes. Partindo para a matriz de ponderação e obtenção dos pesos, essa etapa é a etapa de aplicação do AHP. Foram feitas entrevistas por videoconferência com cada decision maker individualmente, ou seja, foi feita uma avaliação individual da importância dos critérios, aquela relação paritária, individualmente com cada um. E depois foi feita uma nova entrevista com os 3 especialistas em conjunto, uma videoconferência em conjunto para estabelecer os graus por consenso, ou seja, fazer um consenso entre os especialistas. É apresentada a matriz de ponderação e obtenção dos pesos, que foi estabelecida em consenso com os especialistas a partir da escala fundamental de Saat, e na tabela 4 é apresentado também os pesos obtidos por meio da comparação par a par de cada um decisor. Aqui já apresenta a matriz com cada um dos decisores e depois os pesos em consenso. É importante destacar que o CR obteve inferior, ao aceitável, e assim os pesos podem ser considerados consistentes. A obtenção da matriz de decisão padrão ponderada. Aqui é feita a ponderação da matriz já normalizada. Então, fez a normalização da matriz para cada normalização, por isso que se geram 2 matrizes de decisão ponderada. E a tabela 6 mostra os valores normalizados ponderados após a multiplicação pelos pesos. E a tabela 8 também, só que para a normalização 4. Passando aí já para o final do método, a obtenção da ordenação das 2 normalizações, a tabela 9 apresenta esse ranking ou a ordenação dessas alternativas no lado esquerdo para
a primeira normalização, a número 2, e do lado direito a normalização número 4. Então, foi identificado pelos autores 3 clusters. O primeiro cluster está a alternativa A6, que é o Apache, e a alternativa A3, que é o M135M. O Apache apresentou como sendo o melhor helicóptero, obteve a melhor ordenação. Então, assim sendo o helicóptero mais adequado para ser adquirido pela Marinha do Brasil. O Cluster 2 apresenta as alternativas A1, A2 e A3, né? Basicamente um cluster no meio. Já o Cluster 3 traz o helicóptero Tiger, que obteve o pior desempenho em ambas as normalizações. Então aí a gente já sabe que a alternativa 5 de jeito nenhum deve ser escolhida. Por fim, o estudo estabelece uma análise de sensibilidade feita considerando os 3 decisores individualmente para verificar se essa alternativa é estável em longo prazo, ou seja, pegou os julgamentos de cada decisor individualmente e fez uma análise para cada normalização e gerou 2 ordenações para o decisor 1, 2 ordenações para o decisor 2 e 2 ordenações para o decisor 3. Feito isso, constatamos que a alternativa A6, o helicóptero Apache, apresentou as melhores classificações em ambas as normalizações para todos os 3 decisores. Ou seja, esse realmente é um helicóptero que deve ser adquirido pela Marinha Brasileira. Tem todos os indícios para que esse helicóptero atenda a esses critérios. Por outro lado, a alternativa 5, o Tiger, continuou sendo a alternativa com pior ordenação em todas as avaliações. Então, foi constatado mais uma vez que não se deve adquirir a alternativa 5. O mais importante, às vezes, do que a gente saber o que fazer, é saber o que não fazer. Então, aqui a gente sabe que não deve ser adquirido o helicóptero Tiger. Finalizando o artigo, os autores trazem a conclusão, né, que a análise proposta indicou o Apache como sendo o helicóptero mais adequado a ser adquirido pela Marinha Brasileira, obteve os melhores resultados dentre os vários cenários. A possibilidade de avaliar 2 formas de normalizações aliada à análise de sensibilidade permite observar o comportamento das alternativas em ambos cenários, fornecendo informações adicionais ao decisor. Ou seja, essa possibilidade que o método traz de fazer a comparação entre 2 rankings, ou ainda mais como os autores fizeram, 6 rankings, né? 3 decisores, cada decisor com 2 rankings, com 2 ordenações, dá uma robustez maior a esse método, né? E uma confirmação também para o apoio da tomada de decisão. Assim, o método HP-TOF2N mostrou-se eficiente para a análise proposta, possibilitando o alcance dos pesos dos critérios, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores. Obrigado, até a próxima.